Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E uma palavra, irmãos, que quando eu estava orando, enquanto eu estava buscando a direção de Deus, Deus então foi revelando essa palavra no meu coração e sabe, é com muito temor e muito tremor, irmãos, que eu quero pregar essa palavra nessa noite. Até questionei às vezes: Deus, é isso mesmo, Deus? É isso mesmo que o Senhor quer falar com a igreja, Deus? Porque é uma palavra, irmãos, que ela veio sim do trono da graça de Deus, mas é uma palavra que vai confrontar os nossos corações. Eu nunca vi no tempo, irmãos, depois que eu me converti, um tempo tão favorável, um tempo tão propício, um tempo tão maravilhoso, no qual nós, como igreja de Cristo Jesus, estamos vivendo e experimentando focos de grande avivamento. O tempo no qual nós estamos vivendo, irmãos, tem sido sim um tempo favorável, um tempo onde haverá, já está havendo, um grande derramar da presença de Deus. Um tempo onde eu creio, irmãos, que nós vamos viver o sobrenatural. Na verdade, nós já estamos vivendo. Um tempo onde as escrituras sagradas, no qual diz, lá no profeta Joel, que diz que depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esses são naqueles dias que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos experimentado algo magnífico da parte de Deus no núcleo de Bela Vista. O núcleo no qual nós assumimos debaixo de grande tempestade. O núcleo no qual nós assumimos debaixo de grande opressão de Satanás. Se reunia ali cerca de 6, 10 pessoas no máximo. E para a glória de Deus hoje dá aproximadamente 35 a 40 pessoas, dependendo do culto. Domingo nós somos tomados pela glória de Deus naquele lugar, onde no momento do culto, ao iniciarmos, Deus me deu a direção de orar por algo específico. E eu quero orar aqui também nessa noite. E no momento que nós orávamos, nós já começamos a sentir a presença do Espírito Santo vindo sobre aquele lugar. Meu querido, em nome de Jesus, o povo foi ficando chapado no final do culto. O povo foi recebendo a unção de Deus, sabe, o Espírito Santo veio descendo, irmãos, enquanto nós ministrávamos, eram pessoas caindo endemoniadas para o lado de lá, eram pessoas caindo endemoniadas para o lado de cá, eram pessoas recebendo o Espírito Santo do lado de lá, e o mover foi acontecendo, irmão. Eu sei que para a glória de Deus o culto lá acabou 9h40 da noite. Fomos tomados pela unção, mas também vimos o diabo sendo derrotado lá em muitas vidas naquele lugar. Eu creio que esse tempo é um tempo oportuno. É um tempo onde Deus está chamando você que está ouvindo a palavra dessa noite. Um tempo onde Deus quer trabalhar na sua vida. Um tempo onde Deus quer te levar a um nível maior. Um tempo onde Deus quer te tirar do seu comodismo para viver o melhor de Deus. Um tempo onde eu creio que Deus está preparando para te usar de forma poderosa, de forma como você nunca foi usado. Da mesma forma que eu creio que esse tempo é um tempo muito propício para um grande mover e um grande avivar de Deus, é um tempo muito propício também para que os nossos corações sejam tratados por Ele, para que os nossos corações pudessem receber cura, libertação. Esse é um tempo muito propício, irmãos, no qual o Senhor está preparando para nós, para que pudesse haver uma grande colheita. Você crê nisso, amém? Recentemente nós fomos confrontados de forma poderosa, onde Deus trouxe uma palavra poderosa para nós sairmos dos círculos. Quantos aqui já saíram do círculo? Fala com a irmã pastora Mara, acho que vou ter que pedir o pastor para pregar de novo. Nós somos confrontados, irmãos, a sair do círculo. Nós somos confrontados a mudar de vida. Domingo nós recebemos uma palavra poderosa e recebemos também ferramentas para nós podermos lidar contra as afrontas dos inimigos. Quantos aqui receberam ferramentas? Eu também recebi muitas ferramentas, irmãos. Agora que nós saímos do círculo, agora que você então mudou de vida, agora que você então, sabe, recebeu ferramentas para lidar com as afrontas do inimigo, a pergunta é: o que então fazer? Qual deve ser então a minha atitude a partir de agora? Qual o caminho que eu devo tomar? Bom, eu já saí do círculo, amém, aleluia. Já mudei de vida, glória a Deus. Já tenho ferramentas para vencer o capiroto, aleluia. E agora é só sentar, amém?
Não amém, irmão. Agora que você deve partir para cima, porque você já tem o necessário, o suficiente para vencer as demais coisas. Por isso que eu te digo nessa noite, é hora de avançar. É hora de avançar. Você já recebeu o suficiente, agora é hora de você avançar. É hora de você progredir. É hora de você então, decolar na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração antes de ler a palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos comigo? Em nome de Jesus, fala para Deus o quanto que você deseja ouvir essa palavra. A palavra de Deus diz que aquele que tem sede seria saciado. Os sedentos serão saciados. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, você achou? Nós vamos estar meditando na palavra. Diz assim a palavra de Deus: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soaram um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes levavam suas trombetas perante o Senhor, saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. E o versículo 20 diz o seguinte: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém? Em tempos de guerra não é tempo de retroceder, mas é em tempo de nós avançarmos. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo favorável para a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. É um tempo que Deus tem permitido nós experimentarmos o céu nessa terra. Todos nós temos a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Para conquistar a cidade de Jericó, o povo ele precisou avançar. Para conquistar a cidade de Jericó, Josué ele teve que buscar ao Senhor, e Deus então deu estratégias para ele, mas Josué ele precisou avançar. Da mesma forma, para você conquistar algo na sua vida, você precisa avançar. Todos nós somos desafiados a avançar no decorrer da nossa vida. Desde quando nós nascemos, nós somos desafiados a avançar. Infelizmente, muitas pessoas nesse tempo não têm conquistado o melhor de Deus. Preste atenção nisso.
Muitas pessoas não têm desfrutado o melhor de Deus em suas vidas financeiramente, materialmente e principalmente espiritualmente, porque têm retrocedido enquanto deveriam avançar. Muitas pessoas não conseguem romper os limites, os seus limites. Muitas pessoas, infelizmente, não estão conseguindo, experimentar aquilo que Deus já estabeleceu sobre a vida dela, porque ela não tem, a atitude de avançar. Se nós queremos avançar, irmãos, nós precisamos sair do nosso estado no qual nós encontramos hoje. A pergunta é: a forma como você está, qual é a possibilidade de você conquistar o melhor de Deus? A forma como você está servindo a Deus hoje é suficiente para você avançar e ganhar o seu vizinho? Ou o seu vizinho não sabe nem que você é cristão? Nós precisamos avançar, irmãos. Não podemos mais ficar parados. Se queremos viver um grande avivamento, se queremos ver as coisas mudando na nossa casa, se queremos ver as coisas mudando na nossa família, se queremos ver as coisas mudando na nossa igreja, se queremos ver as coisas mudando na nossa célula, se queremos ver as coisas mudando no nosso discipulado, eu preciso avançar. Só que às vezes a gente olha para o irmão do lado e fala assim: nossa, essa palavra é para esse irmão. A palavra, acho que é para o meu discípulo, não está aqui, não é verdade? Ou, poxa vida, se meu líder de célula estivesse aqui, essa palavra deveria ser para ele, porque lá na célula está um negócio meio desanimado. Meu líder de célula parece que está meio assim. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: a responsabilidade não é só do seu líder, porque se você mudar, todo mundo muda. A responsabilidade é nossa de mudar, de avançar. Nós somos um corpo, e se queremos conquistar uma cidade, meu irmão, nós precisamos avançar. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Como eu disse, Bela Vista tem experimentado algo magnífico da parte de Deus, irmãos. O Wilco Salina, meu filho. Ontem, irmão, nós lutamos lá, irmão, no capiroto até 10h30 da noite, irmão. Pensa num demônio desgraçado, irmão. Eu caçava ele naquele canto, minha vontade era de morder e matar ele. Tanta raiva que eu estou do diabo, irmão. Mas nós vencemos em nome de Jesus, não foi, meu filho? Sabe, irmãos, se tem uma coisa, irmãos, que eu decidi na minha vida, foi de viver um avivamento. Por muito tempo na minha vida, eu me escondi atrás da religiosidade. Por muito tempo na minha vida, eu me escondi atrás das cadeiras da igreja. Por muito tempo na minha vida, eu me escondi sem fazer nada para o Senhor Jesus. Às vezes até parecia que fazia. Até o momento que Deus me confrontou. Até o momento que Deus olhou para mim e falou assim: até quando você vai ficar nessa vidinha? E por muito tempo, irmãos, eu fugia de Deus. Até o momento que Deus falou assim: meu filho, você tem que avançar. Então nós avançamos, irmãos. Para a glória de Deus, meus irmãos, meu filho hoje jejua. Hoje está fazendo 9 anos, né? Davi. Meu filho jejua, irmãos. Às vezes eu estou olhando para o lado assim e eu não mando não, tá? Eu olho para o lado assim: papai, hoje eu não posso comer carne porque eu estou de jejum de carne. E fica uma semana sem comer carne. Ficou com vergonha, né? É verdade. Mas eu decidi viver um avivamento na minha vida. E consequentemente a minha família também decidiu. E por causa disso, irmãos, é que nós temos rompido com o reino de Deus lá em Bela Vista. E o capeta lá não tem mais vez, irmãos. Amém? Sabe, irmãos, nós precisamos avançar. Avançar é uma questão de decisão. Avançar é uma questão de atitude. Sabe, eu fico surpreendido com nossos irmãos da terceira idade. Cadê nossos irmãos da terceira idade? Levanta a mão para mim ver vocês. Amém, Ricardo, glória a Deus. Mas, irmão, nossos irmãos da terceira idade, irmãos, têm as suas limitações, as suas dificuldades. Sabe, quantas vezes eu já vi o nosso irmão Rodílio com um carrinho de mão e a sanfona em cima do carrinho de mão, só para ir visitar, irmãos, abençoar o povo, tocando a sanfona, xenhenhen. E o seu Rodílio ia, irmãos, e a terceira idade avançando, a terceira idade rompendo, a terceira idade chamando mais idosos para a glória de Deus.
Aí você vê alguns jovens, irmãos, que misericórdia. Vamos visitar, varão? Não, hoje não. Dormi até 10 horas e estou cansado de dormir. Sabe? É um negócio diferente, irmãos. Então, irmãos, de que maneira nós podemos avançar? Quais são as atitudes, o que eu preciso ter para avançar e conquistar o reino de Deus e estabelecer o reino na minha vida? O que eu preciso fazer? Bom, o versículo 1 diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Como nós podemos avançar? Em primeiro lugar, entendendo que toda conquista tem o seu preço. Nós precisamos entender isso. Tudo que nós vamos fazer nessa terra, irmãos, tem o seu preço. Conquistar a cidade de Jericó era um objetivo, mas Josué sabia que não seria fácil. O povo teria que pagar um preço. Jericó era a primeira cidade que o povo iria conquistar na liderança de Josué. Josué, irmãos, ele buscou a presença de Deus. A Bíblia diz que a cidade estava completamente fechada. O povo, irmãos, o povo estava trancado dentro de uma cidade. Eu imagino que lá dentro daquela cidade o povo falava assim: fiquem tranquilos, nós aqui não temos risco de acontecer nada. Aliás, olhem as nossas muralhas, olhem as nossas estruturas. Eu imagino vários soldados em cima das muralhas, armados com suas flechas. Eu imagino também o povo de Israel, ao chegar lá: meu Deus, como é que nós vamos entrar lá dentro? O povo estava fortificado, irmãos. O povo estava dentro daquela cidade, irmãos. Eu imagino que havia muitos soldados. Josué sabia que para conquistar, irmãos, ele teria que se esforçar, ele teria que fazer alguma coisa, ele teria que avançar. Toda conquista, ela tem o seu preço. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, quem disse que ganhar Boa Esperança seria fácil? Quem disse que multiplicar sua célula seria fácil? Quem é que disse que discipular, cuidar de vida seria fácil? Meu irmão, se você não estiver disposto a avançar, tudo se torna difícil. Porque cuidar de vidas, irmãos, não é fácil. Ganhar cidade não é fácil. Multiplicar células não é fácil. Mas Jesus também nunca disse que seria impossível. Nós só precisamos entender uma coisa: nós fomos chamados para fazer a diferença. Jesus disse que nós somos o sal desta terra. E se Ele disse que nós somos sal, nós precisamos dar o sabor. Só que o problema, irmãos, é que meu Deus, o problema é que existe uma geração de cristãos, irmãos, que eu não entendo, que em vez de ser sal, irmãos, não é nem sazon. Uma geração de cristãos, irmãos, no qual Deus falou assim: meu filho, você vai ser sal. E por meio de você que é sal, você vai dar sabor à vida de outra pessoa. Só que aí, irmãos, a gente vê uma geração de crente que compra e não paga. A gente vê uma geração de cristãos, irmãos, que dá mau testemunho. A gente vê uma geração de cristãos, irmãos, sabe, que está no meio de piadas imorais. A gente vê uma geração de cristão onde as menininhas compram roupa, prestação, 30 o cinto, 60 o zip. E eu não vou falar o 120 não. Os homens, irmãos, que, meu Deus, deixando de ser homem. Vira para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim: Jesus te chamou. E Ele disse que você é sal. Amém? Você é a luz do mundo, irmão. Você é sal, aleluia. Acontece, irmãos, que nós não podemos, irmãos, viver como existem muitos crentes aí. Eu nem sei se é crentes que estão vivendo, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. Acontece que existem pessoas que por um momento até elas avançam, elas discipulam, elas lideram, elas cantam, ela faz bonitinho na casa de Deus, irmãos. Mas aí quando chegam os desafios, quando chegam as dificuldades, no momento que é para ela avançar, no momento que é para ela, sabe, ficar firme, ela chuta o barco, ela retrocede, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você quer ganhar uma cidade, irmão, se você desiste fácil demais? Como você quer ganhar, irmãos, a sua família, se você não paga o preço que você deveria pagar?
Como, irmãos? Nós precisamos avançar, irmãos, e clamar e pedir a Deus. Jesus disse que nós só precisamos pedir. Olha só o que ele diz lá na palavra dele: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Eis aqui outro problema, irmão. Jesus ele diz o seguinte: ó, pede e será, busquem e... Tem muita gente que não está buscando. Não, vamos chegar lá. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aleluia! Está na hora de nós avançarmos, amém, irmãos? A pergunta é: até quanto ou até que ponto você está disposto? Até que ponto você está disposto a entregar, doar da sua vida? Se nós queremos um grande avivamento em nossas vidas, irmãos, em nossa igreja, nós precisamos ter posição, ter atitude, nós precisamos avançar de verdade. Sabe, igreja, com muito amor e carinho, jamais eu quero ofender ninguém aqui, não é a minha intenção. Mas, irmãos, pare e pensa, como nós vamos ganhar os nossos familiares, como nós vamos ganhar a nossa cidade, como nós vamos fazer a diferença no lugar no qual nós estamos, irmãos, se o nosso TSD é de 15 minutos, se nós gastamos mais tempo com a televisão do que com Deus. Tem gente que vai falar assim: pastor, nunca mais deixa Bruno pregar lá, manda ele lá para o resto de Bela Vista, pastor. Sabe, irmãos, isso é Deus alinhando o nosso coração, irmãos. Porque, irmãos, se queremos viver um tempo de avivamento, Deus primeiro precisa tratar o nosso coração. Conta a história, irmãos, que na igreja da África em Zulu, um pastor viveu lá pregando a palavra durante cerca de 40 anos e nenhuma vida se convertia. Imagine, irmão, pregar a palavra tantos anos e ninguém se converter para o Senhor. Eu já estava doido. Mas aí no momento que o pastor estava pregando, uma irmãzinha se levanta lá no meio. E a irmãzinha fala assim: pastor, posso orar? Aí o pastor: pode. E ela então se levanta com autoridade. Ela fala assim: Deus, o nosso pastor está pregando. Deus, a sua palavra está sendo pregada, Deus. E se a sua palavra está sendo pregada é porque dela gera verdade, Deus. Deus, nós temos vivido, visto e ouvido falar, meu Deus, desse avivamento, Deus. Senhor, se isso está na sua palavra, então faça de novo, Deus. Faça de novo, Deus, cumpra a tua palavra. E todo mundo foi embora. Alguns dias depois, num culto de domingo pela manhã, povo reunido orando, Deus veio. A glória do Senhor veio como no dia de Pentecoste. Resultado daquilo é que de 8 a 9 horas da manhã eles ficaram até 4 horas do outro dia orando e confessando os seus pecados. As pessoas, por causa do mover de Deus naquele lugar, não precisavam ser convidadas, elas vinham porque elas entendiam que naquele lugar tinha algo diferente. Chegou lá cerca de 200 mulheres que mexiam com umbanda, macumba, e eles perguntaram: o que vocês estão caçando aqui? Eu não sei, eu sei que uma força maior nos mandou vir para cá, e é aqui que é o meu lugar. Eu creio, igreja, que chegou esse tempo para nós, um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, um tempo onde Deus está alinhando o nosso coração para tudo aquilo que Ele vai fazer. A pergunta é: se dependesse da sua adoração, como você adora a Deus hoje, essa igreja estaria mais cheia ou mais vazia? Se dependesse do seu TSD, da sua intimidade com Deus hoje, o seu relacionamento com Deus hoje, ao olhar para a sua vida, os céus estariam mais povoados? Ou não teria tanta gente lá? Sabe, irmãos, tudo começa em nós. Como eu disse, por muitos anos eu vivi olhando para a vida do próximo, até o momento que Deus me confrontou e falou: não, meu filho, é você mesmo. Toma vergonha na cara, Deus falou comigo. Meu amado, o ano está acabando. E não dá mais, irmãos, para nós ficarmos como nós estamos, irmãos. Não dá mais para levar a vida do mesmo jeito. Você recebe essa palavra com amor e carinho? Não dá mais, irmãos, para nós, sabe, vir para o culto, irmãos. Eu falei isso domingo lá em Bela Vista. Às vezes a gente tem um problema lá em casa, irmãos, um problema no trabalho. Aí a gente vem para a casa de Deus, irmãos, com aquela cara daquele jeito. Aí o irmão: paz do Senhor. Senta no couro, na cadeira,
Aí o preletor fala, vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. E o abençoado está lá, com a cara amarrada. Percebe, irmãos? Se é essa adoração, irmãos, que Deus merece, irmãos, então adore a Ele desse jeito, ao seu ver. Mas depois não venha pedir a Ele o que você precisa, porque você vai ter a forma como você tem dado para Ele. Amém? O ano está acabando, irmãos. A pergunta é, qual foi o seu avanço? Quantas vidas você trouxe para Jesus? Você avançou no reino de Deus? Você consegue ver diferença na sua vida? Você consegue ver diferença na sua caminhada cristã? Você consegue ver, sabe, a forma como você tem servido a Deus hoje? Quando você olha para trás, você consegue discernir, irmãos, o seu antes e o seu depois. O apóstolo Paulo, ele nos estimula a avançar. Ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala com ele assim, é hora de avançar. Mas para isso, é necessário pagar um preço. Amém? Precisamos orar mais. Pastor Zé Márcio, na reunião, nós estávamos falando que leva a igreja dele para o monte para orar, né, pastor? E é labaçura para todo lado, né, pastor? E o fogo desce, a manifestação da glória de Deus, é isso mesmo. Precisamos sair da nossa mesmice, amém? Como nós podemos avançar? Versículo 2 diz o seguinte, que então o Senhor disse a Josué, sabe que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, amém? Segundo lugar, o que eu aprendo? Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor entregou em minhas mãos. Josué tinha essa promessa, irmãos. Josué entendeu que Deus tinha dado a ele. A cidade estava fechada, Josué e todo o exército não tinha como entrar naquela cidade, não tinha como conquistar. Para eles conquistarem, irmãos, eles tinham que entrar na cidade, amém? E aqui olha a revelação, irmãos, para você conquistar o seu vizinho, você precisa entrar lá na casa dele, amém? Nós precisamos entrar, irmãos, invadir para conquistar. Mas ele tinha uma promessa, irmãos, a qual Deus tinha dado a palavra para ele, que entregaria a cidade nas mãos dele. Josué estava apoiado nessa promessa. A pergunta que eu te faço é, o que você tem feito com as promessas de Deus, a qual Ele já liberou sobre a sua vida? Muitos de nós recebemos e temos promessas. Muitos de nós, irmãos, recebemos direções de Deus. Às vezes nós deixamos passar, porque nós perdemos as promessas entre, sabe, as nossas mãos. O fato da sua célula, irmãos, estar localizada lá naquela rua da sua casa, é uma promessa de Deus, a qual Deus quer dar aquela rua, as pessoas de lá, irmãos, nas suas mãos. Aonde você trabalha, as pessoas que trabalham com você, que não conhecem Jesus, existe uma promessa a qual Deus quer entregar aquelas vidas em suas mãos. A promessa é para você. A sua família que não aceitou Jesus ainda, as promessas estão nas suas mãos. As vidas onde mora no seu bairro, Deus entregou em suas mãos, toma posse disso. Deus não nos salvou, irmãos, Deus não nos levantou à toa, Ele nos levantou e nos salvou com propósito, com promessa, aleluia, irmãos, aleluia. Existe uma promessa sobre nós, a promessa que Deus diz nessa noite é, Bruno, saiba que entreguei Bela Vista em suas mãos. Pastor Zé Márcio, saiba que Jesus entregou o núcleo de Braço do Rio em suas mãos, amém? Da mesma forma como cada um de nós, Deus entregou aquela célula, irmãos, como promessa nas suas mãos. Deus entregou os seus vizinhos como promessa nas suas mãos. Nós só precisamos abraçar essas promessas e fazer a diferença, irmãos. Deus nos chama a nos levantar e avançar nessa noite. Escute isso, porque crente que avança, irmãos, ele tem promessa para contar. Mas crente que não avança sempre tem desculpa. Faço não. Mas é a verdade, irmãos. Cristão que vive de promessa, irmãos, ele sempre vai ter promessa para contar. Cristão que avança, irmãos, no reino de Deus, que não para ver as borboletas, ver qualquer coisa. Cristão que não para ficar vendo Datena, Chiquititas, novela das 8, irmãos. É um cristão que vive as promessas, porque ele vai avançar, ele vai estar focado. Mas cristão, irmãos, que não avança, irmãos, sempre dá desculpa. E aí, meu filho, como é que você está? Eu estou bem, pastor. E aí, aquela pessoa que você estava investindo, não quer nada com nada não. Tá, mas precisamos avançar, irmãos. Precisamos fazer a diferença, irmãos. Aleluia. Você tem promessa ou desculpa para contar, irmão?
Receba essa promessa. Eu quero profetizar na sua vida agora, amém? Olha aí, receba aí, irmão. Seja forte e corajoso, ou seja, avance. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida, sob juramento aos seus antepassados. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! A unção de Deus estabelecida nesse lugar. A unção, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, tem vezes que eu estou pregando lá em Bela Vista, irmão, parece que tem um negócio doido vindo daqui de dentro. Irmão, eu não sei o que é, irmão. Eu sei que, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, nós, se entregamos para Deus, irmãos. Recentemente nós viemos na viagem de Marília, e nós paramos para jantar, irmãos. Aí chegou um homem lá, perto da gente. O homem falou assim, eu lembrei daquele homem, Gabriel, né, da palavra de Deus, que Pedro e João estavam indo para o templo, e ele falou assim, me dá uma esmolinha. Aí eu virei para o homem e falei assim, dinheiro não tem não, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Larga essa cachaça e aceita Jesus. Ele olhou para mim assim, e começou a chorar, irmãos. E ali então nós oramos por ele, ministramos uma palavra para ele, irmãos. Ele falou assim, eu vou tomar uma posição na minha vida. Vai, meu filho. Aí nós saímos, daqui a pouco ele vem de novo, me dá R$1. Falei, ô Jesus, é só o amor do Senhor mesmo, né? Como avançar, irmãos? Versículo 3 ao 5 diz o seguinte, marche ao redor da cidade, com todos os homens armados, façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E o sacerdote toque as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava, tomaram a cidade. Bom, como eu posso avançar, irmãos? Obedecendo aos direcionamentos de Deus. Irmãos, imagine, irmãos, pare e pense comigo. Qual é o objetivo que Josué e o povo de Israel estavam indo, irmãos? Conquistar uma cidade, amém? Agora pare e pense, imagine comigo, irmãos. O povo chega lá diante da cidade de Jericó. E tudo que o povo queria, irmãos, era o que eu penso que era invadir a cidade, na verdade. Não, nós vamos invadir. Nós vamos lutar, irmãos. Nós vamos vencer aquele negócio. E o povo, eu creio que estava naquela ansiedade, naquele negócio, irmão, de invadir. Aí Josué então vira para ele e fala assim, olha, Deus falou um negócio. Deus falou que é para nós rodear a cidade. Deus falou que é para nós dar 6 voltas. E no 7º dia dá 7 voltas. Bom, imagine, irmãos. Eu imagino que no meio do povo, o irmão falou assim, meu Josué deve estar doido. Josué deve ter tomado esse sol quente. Vai lá, gente, dá um copo de água fresca para o Josué. Eu imagino, irmãos, que muitas coisas poderiam ter acontecido naquele lugar. Imagine você, irmãos, imagine eu. Pastor Rodrigo chega aqui do púlpito e fala assim, irmãos, recebi uma direção do divino. Espírito Santo, né? Porque vai que tem um divino aqui, né? Aí, o pastor fala assim, olha, Deus falou comigo que para nós ganhar Boa Esperança, nós precisamos rodar Boa Esperança 6 vezes. Pergunta, o que você faria? Você obedeceria? Esse Gabriel é leal, né? Você daria 6 voltas, irmãos, durante... Não é a igreja não, é a cidade. Eu imagino que alguns falavam, estamos juntos, pastor. Outros falam, pastor, pelo amor de Deus, pode ser de carro? Imagine, irmãos. Qual será a nossa reação, irmãos? Você obedeceria ou você deixaria de repente a sua alma gritar? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A direção quem dá é Deus, mas quem recebe é o profeta, amém? Toda direção, irmãos, que Deus dá, primeiro passa pelo profeta. Primeiro passa pelo líder. Deus, ele poderia, irmãos, falar com o povo, mas provavelmente, irmãos, haveria muita bagunça naquele lugar. Por isso que Deus trouxe a revelação ao coração de Josué primeiro. Diante do povo e da atitude de Josué, irmãos, o povo tinha 2 opções: obedecer ou não.
Diante, irmãos, da estrada, irmãos, o trajetório do Mar Vermelho, irmãos, diante da trajetória, irmãos, da Terra Prometida, nós só temos duas opções. Ou nós obedecemos e entramos na Terra Prometida, ou nós morremos no deserto. São duas opções que nós temos. No caminho do reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Ou nós obedecemos, confiamos em Deus e em seus profetas, ou nós padecemos. Eu conheço muita gente que, por causa de não confiar em Deus e nos seus profetas, irmãos, hoje sofrem consequências terríveis. Da mesma forma como eu conheço muitas pessoas que, por confiarem nos homens de Deus a qual Ele levantou, hoje têm uma vida totalmente diferente. Casamentos restaurados, vidas libertas da escravidão de vícios. Sabe, eu aprendo uma coisa muito fantástica aqui, irmãos, que as conquistas da sua vida não se devem ao que você faz, mas quem e de qual forma você obedece, amém? Mas a quem e de qual forma você obedece, irmãos? A pergunta é: quem você tem obedecido, irmãos? Deus, Ele tinha dado uma direção para o povo. A vitória, irmãos, vinha de fato da forma como eles iriam obedecer a Deus. Eles poderiam não ter obedecido a Deus, irmãos. Às vezes, irmãos, você fica chateado porque o pastor prega uma palavra. Ou às vezes você fica chateado, irmãos, porque o preletor, irmãos, deu uma palavra mais dura. É direito nosso, irmãos. Às vezes ficamos chateados, irmãos, porque as coisas mudaram. É direito nosso, irmãos. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: a igreja, no que diz respeito à vontade de Deus, não está aqui para nos oferecer conforto, mas ela está aqui para nos oferecer confronto. Preste atenção nisso, irmãos. Eu vou finalizar por causa da hora. A igreja, no que diz respeito à vontade de Deus, não está aqui para nos oferecer conforto, mas ela está aqui para nos oferecer confronto, irmãos. Ela está aqui, irmãos, para nos levar a um novo estágio, a um nível maior de relacionamento e de intimidade com Deus. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja, irmãos, é de nos confrontar, nos poldar, para que nós então pudéssemos ter um melhor relacionamento com Deus. Você está aqui, amém? Amém. E se você, igreja, quer fazer parte de uma igreja séria, se você quer fazer parte de uma igreja que leva a sério a palavra, em alguns momentos, como eu disse, você vai ficar chateado, você vai ficar bravo, você vai ficar nervoso, em outros você vai até querer sair da igreja, por algo que você discorda ou não concorda. Em alguns momentos isso vai acontecer com você, mas preste atenção nisso, irmãos, nessa revelação. Entenda uma coisa: se a palavra de Deus, irmãos, te feriu, é porque tem algo a ser tratado na sua vida, amém? 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 E se tem algo a ser tratado na sua vida, irmãos, então é melhor doer agora em vida, para você ser curado e viver o melhor de Deus, do que doer quando Jesus voltar e você sofrer no fogo eterno. A igreja do Senhor tem essa finalidade. Eu falava isso lá em Bela Vista. O tempo que eu cheguei lá, irmão, se eu passasse a mão na cabeça daquele povo, não tinha crescimento nenhum. E eu falei com eles: que bom que vocês gostam de apanhar em nome de Jesus, né? Porque quanto mais eles apanham, irmão, mais eles são apaixonados por Jesus. Mais as pessoas vão chegando, né, meu filho? E mais o reino de Deus vai sendo estabelecido naquele lugar. Porque a igreja, irmãos, é lugar de tratamento. Aleluia, irmãos. Tem muita gente, irmãos, achando que o evangelho mudou. Não, mas o pastor mudou, o evangelho mudou, a igreja mudou. Sabe, irmãos, a igreja muda. A forma como, né, nós aplicamos o culto muda. Até o pastor muda, irmão. Cai cabelo, nasce barba, cresce barriga, né? Isso muda, irmão. Mas o evangelho nunca muda. A essência do evangelho não pode mudar. O evangelho, ele permanece na mesma essência, Deus no centro. O evangelho não pode ser negociado. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos criar ou achar alguma justificativa, irmãos, tentar achar alguns erros para apoiar nossas ideias. O evangelho nunca muda, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui em cerca de umas 120 pessoas. Acho que é mais ou menos 150, não sei. Enfim. Agora olha para mim, irmãos, imagine, vamos botar 150 pessoas, uma conta melhor. Agora imagine se cada um de nós, desde o dia 1º de janeiro, estivesse pagando o preço por uma vida de oração.
Estou falando duas não, estou falando uma. Quantas? Uma vida. Imagina se cada um de nós estivesse pagando o preço de oração, jejuando, investindo, indo atrás, irmãos, correndo, aconselhando, tendo paciência, amando. Tenho certeza que até o final do ano nós teríamos 300 pessoas. Então o evangelho não muda, irmãos. Às vezes quem precisa mudar somos nós. Precisamos resgatar a essência, irmãos, de Deus em nossos corações, o queimor pelo Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos chamar Jesus, irmãos, para fazer morada em nós e retirar todo o entulho, irmãos, que nos impede de crescer. Precisamos pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, esquadrinhe os nossos pensamentos e leve, irmãos, joga para fora, irmãos, toda a podridão, para que então nós venhamos se esvaziar de nós mesmos e nos encher da glória de Deus. O vinho novo de Deus, irmãos, vai vir só sobre os odres novos. E é por isso que nós precisamos nos abrir do velho, irmãos. Porque quem gosta, irmãos, de coisa velha é museu, amém? Tem muita gente, irmãos, que precisa colocar as suas vidas diante de Deus. As muralhas vieram ao chão quando o povo obedeceu, irmãos, as ordens de Deus por meio de Josué. Da mesma forma, as muralhas que estão sobre a sua vida vão vir ao chão à medida que você obedecer a Deus, à medida que você obedecer a sua liderança, à medida que você buscar mais a presença de Deus. E eu tenho certeza que as coisas então vão se abrir ao seu favor. Deus, Ele tem conquista para nós essa noite. Deus, Ele tem conquista para a sua família. Deus, Ele tem conquista para nossas células, para a nossa igreja, sobre um novo tempo que Ele há de derramar. Eu gostaria de finalizar com esse versículo que diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Aleluia. Nessa noite, irmãos, o desejo do Senhor Jesus é que nós venhamos nos levantar para avançar. Nessa noite, irmãos, o desejo do Senhor Jesus é que nós nos levantemos para conquistar o que Ele tem já estabelecido para as nossas vidas. Às vezes, irmãos, será necessário nós pagarmos um preço, mas todo o preço pago, irmãos, ele tem uma recompensa. A pergunta que eu te faço é: será que essa cadeira vazia que está do seu lado, vale a pena você tirar um dia para orar por alguém? Será que o seu familiar que não conhece Jesus hoje, será que vale a pena você orar e jejuar por ele?